Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Mais um dia, mais uma noite, graças a Deus por isso. Bom, eu quero falar agora sobre umas coisas que algumas pessoas têm me perguntado. Hoje eu estava aqui no restaurante evangelizando um jovem, né, brasileiro. Chegou há pouco tempo do Brasil, aí está trabalhando aqui no restaurante. Eu estava ali na cozinha com ele, conversando. E comecei a evangelizar ele, né? Contar a minha história, a minha vida e, né, minhas experiências com Deus. Foi muito importante para ele ouvir isso, porque ele estava muito confuso, ele andava acreditando em certas coisas, né? De seitas, né? Até negócio de tomar chazinho, achar que, né, que as pessoas, né, vão para outros lugares. E contei para ele minha trajetória de vida, né, desde lá da minha juventude, né, minha infância, juventude, e comecei a explicar para ele as experiências que eu tive com Deus, nos Estados Unidos, na França, aqui mesmo na Inglaterra, na Bélgica. Dei um apanhado de coisas sobrenaturais que aconteceram na minha vida para ele. Ele ficou muito impressionado e eu entrei num tema sobre os discos voadores, né? Que muita gente fala assim, existe discos voadores, existe vida né, fora da Terra. Entenda, vamos analisar só o seguinte: Deus fez a Terra como a sua primícia, como uma coisa, como uma pedra preciosa. E a gente sabe, né, que no sistema solar mostra muitos outros, né, digamos assim, planetas, né? E já tentaram, né, algumas agências aí, né, da NASA e tal, tentar, né, como o Hubble, né, que é aquele telescópio possante, tentar pegar em outros planetas, mas alguns já chegaram à conclusão de que não existe vida em outros planetas, né? E isso é uma coisa que os seres humanos vão continuar explorando, até porque creem até numa catástrofe que pode acontecer na Terra, um cometa atingir a Terra, essas maluquices que a gente sabe que existe na cabeça dos cientistas, e tentar, né, ir para outro planeta, né, levar alguns, né, privilegiados, né, para outros planetas, porque não vai dar para levar todo mundo. E né, tenta desenvolver até, né, a ciência se multiplicando, né, mas você vê que até agora nada aconteceu e nada vai acontecer mesmo. Até porque Deus fez a terra para nós habitarmos. Entendeu? É um lugar passageiro por enquanto, né? Isso aí é outro tema, não dá para entrar agora nesse tema que vai se alongar muito. Podia contar que a história do que vai acontecer com a gente, mas quando depois que a gente for, depois a gente vai voltar. Vamos voltar para cá. Mas isso aí eu já falei em outros vídeos, mas eu podia dar uma palha, mas vai ficar muito longo, não é o tema desse vídeo. Então ele entrou no tema eu entrei, né, comecei a conversar com ele e falei, até disco voador, tem gente que acredita em disco voadores. Falei para ele, tem gente que acredita em reencarnação, entendeu? Eu falei assim, me mostra aí uma pessoa que reencarnou. Não tem como provar, porque nunca houve reencarnação, né? Existe ressurreição, a pessoa morre ali, de repente a alma volta para o corpo e segue a vida. Agora, reencarnação, isso não existe. Comecei a explicar isso para ele também do disco voador, entendeu? Que são ações do diabo justamente os seres humanos achar que existe vida fora da Terra e não acreditar no Salvador. É tão simples isso, irmão. Irmão, o diabo veio para roubar, para matar, roubar e destruir. Ele veio para enganar, ele é um mentiroso. Então ele mente, ele tenta, né? Ele tem, né, vamos dizer assim, poder limitado, mas ele tem de se transfigurar no que ele quiser, entendeu? Agora, as pessoas não conseguem entender porque não tem, né? Não tem uma revelação de Deus, não tem Espírito Santo de Deus. Agora, tem crente, irmão, eu conheço, tem crente que acredita em disco voador. Como é que você vai, entendeu? Explicar para uma pessoa dessa, entendeu? Que acredita em disco voador. Eu falei, então se você acredita também em Papai Noel, Pai Natal, Santa Claus, porque é um absurdo, não existe. Tipo assim, eu vou dizer uma coisa para você, eu tive uma experiência dessa. Quando jovem, eu tinha mania de deitar no telhado lá de casa e ficar olhando para a estrela. Eu sempre amei olhar para a estrela, olhar para o céu, sempre amei.
entendeu? E eu estava olhando, eu vi, não estou dizendo para você que seja um disco voador, mas eu vi um negócio reluzente correr para um lado, daqui a pouco ele parou, depois ele foi para outro, e foi para cá, e foi para lá. Claro que depois, no meu esclarecimento, né, hoje, com o Espírito Santo de Deus, eu sei que aquilo era uma ação do diabo, entendeu? Mas, por quê? Justamente para eu achar que existe vida, tanto que eu era um aficionado por disco voador. Eu comprava revista, eu tinha revista, entendeu, sobre OVNIs, eu gostava daqueles vídeos, entendeu, sobre tudo que tinha sobre OVNIs eu gostava. Eu era um aficionado disso, mas depois que o Senhor Jesus entrou na minha vida e me esclareceu tudo, e eu realmente, à luz da palavra de Deus, eu comecei a entender que era tudo mentira, tudo enganação. Então, tipo assim, por quê? Porque tudo, realmente, o inimigo tenta fazer isso para você achar que existem outros caminhos, existem outras maneiras, existem outros... Agora, a pergunta que eu faço, a gente vê muito telescópio, né, em telescópio, a gente vê muito na televisão, coisas que o Hubble, mas ninguém nunca foi lá. Ele só consegue ver, mas não consegue provar que existe. E se tudo for uma, vamos dizer assim, ilusão de ótica? Entendeu? Eles veem, mas não existe. É apenas uma paisagem que Deus colocou. Porque a Bíblia diz que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. E vice-versa. As coisas de Deus é loucura para os homens. Entendeu? Quer dizer, a sabedoria de Deus, a grandiosidade de Deus, tudo que Deus fez é loucura. Os homens não entendem. Então eles ficam doidos, os cientistas ficam doidos atrás de uma resposta. Tentaram várias vezes, entendeu? Tirar a veracidade da Bíblia, mas não conseguem. Não conseguem, eles dão um tiro no próprio pé. Vira e mexe está aí, mostrando que realmente houve o dilúvio, que houve realmente a Arca de Noé. Tudo está sendo provado. Por quê? Porque Deus não precisa provar nada para ninguém, entenda? Deus não veio aqui para provar nada para os seres humanos. Deus revela para nós, através do seu Espírito Santo, que é verdade. Agora, para os seres humanos, Deus não tem que provar nada para ninguém. Acredite se quiser. Dizem, justamente a palavra de Deus diz que tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Ou crê ou não crê. Não querem crer, os seres humanos, não querem, o problema é deles. Jesus virá, vai arrebentar a sua igreja. Quem creu, vai. Quem não creu, fica. Aí vai pagar o preço. Por quê? Pela ignorância, pela burrice, pela soberba. Então nós temos que entender que tudo isso é ação do inimigo, só existe um caminho, é o Senhor Jesus Cristo. Então foi maravilhoso hoje. Eu me sinto gratificado quando eu consigo evangelizar uma pessoa que tem sede, que quer escutar o evangelho. E para mim hoje isso foi prazeroso. Amém? Essa palavra, se você entende, todas as ações, tudo que não vem, eu expliquei para ele que morto não volta. Fulano viu não sei o que, não volta. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu falei para ele, vai ter o juízo final, ou sobe ou desce, acabou. Entendeu? Mas quem morre em Cristo hoje está dormindo, quem morre sem Cristo está no Hades, padecendo, sofrendo, já está sofrendo antes né, no futuro irá para o inferno. O inferno não existe ainda, vai ser inaugurado, é um pré-inferno, o Hades. Então, ou Giena, né? Giena, como alguns grego e hebraico. Então, irmãos, que nós possamos entender, entendeu? Que temos que alertar o povo, falar de Jesus, entender que essas coisas, morto não volta, disco voador não existe, porque em reencarnação também, e as pessoas ficam perdidas nisso. Tem muito crente perdido dentro da casa de Deus. Amém? Essa palavra, para não se estender muito, que Deus possa abençoar nessa noite, em nome de Jesus.